Então nós temos basicamente dois tipos de garantias, né? Começa analisando por aqui. Temos as garantias pessoais, ou que recebem o nome de fidejussórias, e temos as garantias reais. Qual que é a grande diferença de uma garantia pessoal para uma garantia real? Olha o nome. Pessoal quer dizer que aqui, ó, a garantia ela é vinculada a uma pessoa. Né? Alguma pessoa vai se comprometer a pagar aquela dívida. E garantia real ela é vinculada a algum determinado bem. Né? Digamos uma casa aqui, ó, ela tem como vínculo algum bem ali. Então essa casa está garantindo o pagamento daquela dívida. Então essa é a grande diferença. Ó, garantias pessoais não são vinculadas a um bem específico. Alguém que se compromete pessoalmente a cumprir as obrigações contraídas pelo devedor. Então pessoa aqui. E as garantias reais, constituídas sobre vinculação a bens tangíveis. Né? Quer dizer que eu consigo tocar o bem. Podendo ser bem móvel ou imóvel, de propriedade do devedor ou interveniente garantidor. Então, a pessoa que está garantindo. São indivisíveis, ou seja, mesmo que o devedor pague uma parte da dívida, a garantia é considerada por inteiro. Então, paguei parte da dívida e não paguei o resto, pode ser executada essa garantia do mesmo jeito, beleza? Você tem que pagar a sua dívida inteira. Ok, e aí a prova ela pede para a gente que esses 6 tipos de garantias. Aval, fiança, fiança bancária, alienação fiduciária, penhor mercantil ou rural e hipoteca. Qual que é a grande diferença aqui do aval para fiança, né? Que a gente vai ver são garantias pessoais. No aval a gente tem a figura do avalista e ele é utilizado geralmente para garantir o quê? Títulos de crédito. Então nesse caso aqui, ó, título de crédito, eu estou pensando aqui em um cheque, eu estou pensando aqui em uma duplicata, né? Estou pensando aqui em alguma conta, alguma coisa ali que aquela pessoa ela está se comprometendo a pagar, assim como aquela que está tomando aquele crédito. Né? Então, assim, é simplesmente o avalista ele vai lá e assina na frente ou no verso do título e ele passa a ser responsável também pela quitação desse bem, assim como o titular. Beleza? Que é exatamente o que está escrito aqui na definição. E a fiança não. A fiança ela já vai envolver o quê? Um contrato. Então, enquanto que aqui o avalista ele vai ser responsável somente por pagar o valor de face desse título, né? Então ele vai pagar o valor de face, que é o valor de vencimento desse título, aqui na fiança você tem um contrato. Então, geralmente é utilizado quando você vai lá, faz um financiamento, quando você faz, digamos, um contrato ali de aluguel, e aí você coloca alguém como fiador. O fiador ele pode garantir todo esse contrato, ele vai seguir todas as cláusulas ou parte desse contrato e parte dessa cláusula. Então, assim, ele também vai ter que honrar com os pagamentos, caso essa pessoa que tenha pegado esse crédito, ela deixe de honrar, né? Só que agora ele não vai assumir simplesmente um título, ele não vai assumir simplesmente pagar o valor de face ali, ele vai ter que honrar aquele contrato. Então, você vê aqui, ó, o fiador garante o todo ou parte do cumprimento da obrigação que o afiançado assumiu com o credor. Em caso de aluguel, por exemplo, o fiador é um terceiro indicado pelo locatário que será responsável pelo pagamento do aluguel. Além disso, o fiador também será responsável por encargos, pintura, reparo e outros itens constantes no contrato. Ou seja, ele vai pagar o aluguel, só que ele pode pagar todas essas outras coisas também. Porque aqui tem o contrato, então ele está assumindo aquelas cláusulas ali, né? E essa modalidade só é válida com a anuência do cônjuge. Aí outra grande diferença que a gente tem aqui entre aval e fiança é essa questão, ó, que está escrito bem aqui no final. Ó, no aval, não havendo benefício da ordem. Primeiro um, depois o outro. O que significa isso? Na fiança, a gente pensa aqui no fiador, né? Então tem o caso do fiador e tem essa pessoa que de fato pegou aquele crédito. O fiador, ele tem o benefício da ordem. O que significa ele ter o benefício da ordem? Ele pode exigir lá do credor, que foi a pessoa que emprestou o crédito aqui para essa pessoa aqui, que antes de ele ser cobrado, antes do fiador ser cobrado, o credor tem que utilizar de todas as possibilidades possíveis para executar a garantia aqui dessa pessoa, para cobrar essa pessoa. Então ele pode escolher, ó, tem o benefício da ordem,
primeiro cobra ele, depois no último, quando esgotar tudo, você vem me cobrar, eu sendo o fiador. E lá no aval não tem isso, não tem como eu escolher. Falar, não, primeiro cobra lá o cara que pegou o crédito, depois eu. Não, qualquer um dos dois vai poder vir primeiro ou vir depois, tanto faz. Essa também é uma diferença muito importante a gente saber. Então a gente consegue inferir que aqui no aval a responsabilidade ela é uma responsabilidade solidária, isso significa que ambos são obrigados na mesma proporção ali de honrar aquele compromisso. Inclusive aqui o credor pode mandar para protesto o nome dos dois ao mesmo tempo, tá? Então é responsabilidade solidária. E aqui na fiança a responsabilidade ela vai ser o quê? Vai ser uma responsabilidade subsidiária, beleza? Então a gente vai primeiro cobrar essa outra pessoa, depois vem aqui para o fiador, tá? Tudo isso que eu estou passando vocês vão anotando, porque depois eu vou apagar para falar dos outros aqui de baixo, tá? Fiança bancária e por aí vai. Então já vai anotando isso daí. Qualquer coisa pausa o vídeo para conseguir anotando. Ok, então agora a gente fala das garantias reais, né? Começando aqui pela fiança bancária. A fiança bancária ela vai ser basicamente o quê? Ela é um compromisso contratual, só que agora quem assume a responsabilidade vai ser um banco. Ó, presta atenção. Fiança bancária. É a mesma coisa que a gente pensar nessa fiança anterior, só que agora quem assume o compromisso não é um fiador, uma pessoa ali em si. É o banco de maneira geral. E quando que isso daqui costuma ser utilizado, né? Ó, uma instituição financeira assume a responsabilidade com o seu cliente na hora de pedir crédito emprestado. Então esse cliente ele vai pedir um crédito emprestado e o banco assume a responsabilidade com ele. Quando que o banco ele vai passar a ser fiador? Aqui tem um exemplo, ó. Utilizados em caso de aluguel, onde o locatário, que é essa pessoazinha aqui, não possui garantias aceitáveis pela imobiliária. Então a imobiliária fala, preciso de uma garantia maior do que isso, e essa pessoa não tem, ela vai lá no banco e ela solicita essa fiança bancária. Aí o banco passa a ser o fiador e emite uma carta fiança para o credor. Isso daí também pode ocorrer, tá? É uma das garantias reais, ou seja, vai ter um bem ali, ó, um bem tangível sendo garantido. E aí, falando agora aqui de alienação fiduciária, a gente vai pensar no quê, né? Você pode pensar num exemplo que você está precisando comprar um carro. Então, você vai até lá a concessionária e você precisa comprar o seu carro, né? Só que aí, para você comprar esse carro, você acabou tomando um crédito aqui de uma instituição financeira. Então, você pegou um dinheiro emprestado, né? E por aí vai. E essa instituição financeira, ela obrigou você a deixar esse bem como garantia de que você vai honrar esse seu contrato. Então, você pode usufruir desse bem, você pode andar lá com seu carro bonitinho, só que durante esse tempo de alienação fiduciária, você não vai poder vender esse carro, você não vai poder negociar esse bem, e esse bem só vai ser seu de fato quando você terminar de pagar esse seu contrato. Então, basicamente, a alienação fiduciária é o que? Submissão de um determinado bem móvel ou imóvel ao cumprimento da obrigação garantida, com transferência de sua propriedade para o credor. Né? Então, eu vou submeter esse bem móvel ou imóvel que eu estou colocando ao credor. Ele vai ser o dono daquilo ali. Por isso que eu não posso vender. Eu só posso vender se aquilo for meu. Não é como que eu vou vender um carro se o carro não é meu. Eu só usufruo do carro, mas o carro não é meu. Então, em caso de inadimplência, o credor deve solicitar a apreensão do bem, tirando o direito de uso do devedor, que é essa pessoa aqui que está usando o carro, além de colocá-la à venda para cobrir os débitos que ficaram em aberto. Então, basicamente, a alienação fiduciária é isso, tá, pessoal? Atentar-se aqui a essa parte em negrito, a submissão de um determinado bem móvel ou imóvel. Penhor mercantil ou rural, ele também é caracterizado aqui por essa submissão de um determinado bem móvel ao cumprimento dessa obrigação, só que aqui, esse devedor, nesse caso, né, a pessoa que está devendo, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar, por exemplo, olha, eu tenho um carro aqui também, dando um exemplo de novo aqui do carro, um bem móvel. Eu tenho um carro que está no meu nome, está no nome do devedor. Esse carro aqui eu vou transferir para o meu credor. Então agora eu vou depositar, eu vou empenhar esse carro em relação aqui ao nome do meu credor. E esse credor aqui, ó,
ele vai ter essa garantia real, vai ter esse carro ali no nome dele para dizer o quê? Para dizer que eu, devedor, vou conseguir honrar. E claro, depois que eu honrar com o meu compromisso, o que vai acontecer? O credor ele vai devolver a posse desse bem para mim. Tá? Então volta para mim. Então você vê aqui, ó, tem essa submissão. Os bens empenhados, nesse caso aqui eu citei o carro, continuam em poder do devedor, que assume a condição de fiel depositário. Né? Podem ser objetos de penhor mercadorias e produtos depositados que não sejam de fácil deterioração, tais como máquinas, aparelhos, materiais utilizados na indústria, o comércio. No penhor rural, as garantias podem ser agrícolas, né? Maquinários, sementes, colheitas, pendentes ou pecuniários animais. Então, basicamente, o penhor vai ser isso daí. E quanto que na hipoteca, né, nossa última garantia real aqui, é quando eu vou lá, né, e eu solicito aqui um determinado empréstimo, e aí eu hipoteco a minha casa, né, eu coloco a minha casa ali como sendo um imóvel hipotecado. O que significa isso? Esse imóvel, ele continua no nome de quem pegou o empréstimo, que nesse caso foi essa pessoa aqui, tá? Ela pegou o empréstimo ali, só que o credor, que é quem emprestou o dinheiro para essa pessoa, ele pode utilizar esse imóvel para quitar a dívida em caso de inadimplência. Beleza? E aí, nesse caso de imóvel aqui, ó, a escritura pública é requisito de validade para sua constituição. Né? Vou sair daí da frente só para vocês darem uma olhada. E aí você vê, né, e aí você consegue até entender por que a hipoteca hoje em dia no Brasil ela é menos utilizada, né? Os bancos eles praticamente não gostam de utilizar a hipoteca, eles preferem utilizar aqui a alienação fiduciária. Por quê? Porque a hipoteca, o imóvel que está como garantia, ele está no nome do devedor, né? Então está no nome do devedor aqui. E aí quando esse devedor ele fica inadimplente e aí o credor, o banco aqui no caso, ele precisa executar isso daí, ele acaba sofrendo atrasos, tem muita burocracia, até ele conseguir tirar essa casa do nome dessa pessoa e conseguir quitar a dívida dele. Então, assim, a hipoteca foi deixando de ser utilizada, né? E aí, com isso, eles foram substituindo aqui por essa questão da alienação fiduciária, que aí essa alienação fiduciária, assim, o que acontece? Essa pessoa, o imóvel não está no nome dela. O imóvel, ela está usufruindo, né? Ela está usufruindo daquilo. Então fica muito mais fácil. O banco ele já consegue, como está no nome do banco, ele já consegue, caso essa pessoa fique inadimplente, ele já consegue executar aquela garantia ali. E aí isso daí, inclusive, ajudou a diminuir as taxas de juros dos empréstimos. Porque agora o banco ele tem uma garantia real melhor de que aquela pessoa ela vai... de que aquele contrato ali ele vai ser quitado de uma forma ou de outra, tá? Nem que seja por meio de execução de garantias. Então, assim, pessoal, essa parte aqui, ela é uma parte resumida em relação a essas garantias do Sistema Financeiro Nacional. Eu trouxe os principais pontos aí para vocês. Aula sobre Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Eu já falei várias vezes do FGC aqui pra gente, né? A gente sabe basicamente que ele tem essa garantia ordinária aqui de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então ele é um fundo que basicamente ele garante o dinheiro que você aplica em alguns produtos de investimentos. Por exemplo, CDB, LCI, LCA, esses são alguns dos exemplos de produtos, né? Eu vou colocar aí para vocês outros que ele também garante, que está assegurado aqui pelo FGC. O que a gente tem que saber primeiramente sobre esse fundo? Ele foi criado pelo governo, mas ele é mantido pelos bancos, tá? Então, se aparecer na sua prova falando que o FGC é um fundo do governo, você vai falar que é falso. Tá? Ele foi criado, o governo que criou ele, só que daí depois ele pegou e falou, ó, os bancos que vão tomar conta, tá? Hoje em dia ele é considerado uma associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, portanto não exerce qualquer função pública. E ele foi criado após o Plano Real, né? O Plano Real veio em 1994, como incentivo para reduzir as incertezas existentes na época. O que tinha de incerteza na época para você se situar melhor aqui? Antes do Plano Real, a nossa economia ela passava por um período hiperinflacionário. A nossa inflação ela chegou a atingir mais de 2.000% ao ano, então uma coisa que você comprava ali no começo do ano por, sei lá, R$1, no final do ano ia estar mais de R$2.000. Então todo dia nossa moeda depreciava, todo dia nossa moeda perdia poder de compra. E aí o Plano Real ele pegou e falou, olha,
Como as pessoas estão com medo de perder dinheiro para a inflação e as pessoas estão tirando o dinheiro do banco, elas não estão com tanta confiança de deixar ali na instituição, vamos criar um fundo, né? Agora que a gente tem estabilidade da moeda, porque depois do Plano Real você trouxe a estabilidade da moeda, que vai garantir aqui até R$250 mil. Então é uma maneira de você fazer com que as pessoas voltem a deixar o dinheiro delas nos bancos, porque elas vão falar, olha, eu estou garantido, estou tranquilo, o FGC vai garantir caso esse banco venha a quebrar, né? Porque antes de 94 tiveram várias falências bancárias no Brasil, ok? Então a finalidade dele, proteger depositantes e investidores, contribuir para a manutenção e estabilidade do sistema financeiro nacional e prevenção de crise bancária sistêmica. E aí, como que o FGC ele consegue garantir caso um banco quebre, né? Você fica imaginando assim, poxa, o banco ele é tão grande, tem tanta gente que investe lá nesses produtos aqui, como que na hora que o banco quebra, ele consegue garantir isso daqui? Porque todos os associados do FGC, tá? Que, por exemplo, é a Caixa Econômica, bancos comerciais de investimentos múltiplos de desenvolvimento, sociedade de crédito imobiliário, companhia hipotecária, associação de poupança e empréstimo, todos os associados são obrigados a deixar 0,0125% do saldo referente ao instrumento coberto pelo fundo. Então, se ele tem lá no CDB 100 mil reais, né? Só um exemplo besta, né? Vamos pensar que 100 milhões de reais aplicados em CDB dentro desse banco, 0,0125% desse valor vai ter que ficar guardado no FGC. E aí desse outro instrumento aqui que é garantido também é a mesma coisa e assim por diante, todos os bancos, todos os associados vão fazer isso. Por isso o FGC tem dinheiro e por isso ele consegue ter essa garantia, ok? E ele garante sempre assim, ó, pessoal, é 250 mil por CPF e por banco. Então, se você tem 250 mil no banco A e 250 no banco B, todos estão cobertos, tá? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui tem o banco 1, 2, 3, 4 e 5. Tem 5 bancos aqui e você tem 250 mil em cada um desses bancos. Totalizando 1.250.000, né? Já vou colocar direto aqui, 1.250.000. O que vai acontecer se os 5 bancos quebrarem de uma vez? Você não vai estar garantido no valor total, né? Apesar de que aqui fala que ele garante 250 mil por CPF e por banco, só que aí tem um detalhe. Ele tem um limite global de garantia e o limite global dele é de R$1 milhão em um período de 4 anos. Tá? Então, nesse caso, essa pessoa tinha 250 mil em cada banco, ela tinha 1.250.000, ela não vai conseguir receber tudo isso. Ela vai receber, no máximo, R$1 milhão. Beleza? Se você tiver conta conjunta com alguém, né? Ah, eu tenho 250 mil. Vamos pensar outro exemplo, tá? Eu tenho 280 mil. Eu e minha esposa aplicado aqui no banco 1 e aí o banco 1 ele pegou e quebrou. Ele é garantido até 250 mil e aí na hora que o FGC for pagar esse valor pra gente, ele vai fazer como? Ele vai dar 125 mil para mim, né? Eu, e 125 mil para ela, né? Para minha esposa no caso. Então ele divide o valor para chegar no valor total de 250 mil. Então sempre que aparecer para você falando de conta conjunta, se tiver 3 pessoas na mesma conta, divide entre 3. Se tiver 4, divide entre 4 e assim por diante. E aqui, para a gente terminar essa parte aqui, né? A garantia especial do FGC, que é de 40 milhões, é para um único produto de investimento, que é aquele depósito a prazo de garantia especial, DPGE. Esse é o único produto que tem garantia de 40 milhões. O resto, somente 250 mil. E aí, para a gente finalizar, quais são os produtos que são garantidos pelo FGC? Depósito à vista, isso daqui é a famosa conta corrente de um banco. Depósito a prazo, CDB, recibo de depósito bancário também é garantido. LCI, LCA, letra de câmbio, letra hipotecária, tudo é garantido também. Poupança é garantido. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamentos de salários, vencimentos, aposentadorias. Essas contas também são garantidas pela FGC e as operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 2012. As operações compromissadas são aquelas que o Banco Central faz no mercado interbancário
já expliquei para vocês. Essas operações compromissadas também estão garantidas pelo FGC. O que não está garantido? Letra financeira, debênture, que é emitido por uma empresa que não é financeira, ou seja, não é um banco, CRI, CRA, que é emitido por securitizadora, nota promissória, cotas de fundo de investimento, letra imobiliária garantida. Isso são produtos que não são garantidos pelo FGC, tá? Então, é um resumão geral. E com isso, a gente consegue finalizar essa aula. Aguardo vocês lá na próxima. Tchau, tchau!